Amados irmãos, irmãs, paz e bem, a igreja celebra neste final de semana o primeiro domingo da Quaresma. O evangelho para esse domingo é Marcos capítulo 1, versículos de 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou do deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, temos vários pontos de reflexão nesse texto. Um texto pequeno, mas com vários pontos de reflexão. É claro, no Evangelho de Marcos não aparecem os detalhes das 3 tentações de Jesus, mas há um contexto que precisa ser examinado. O primeiro ponto é que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito o levou para o deserto. Nós cristãos precisamos também nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Nos conduzir para o deserto, como Jesus foi conduzido. O deserto como lugar de oração, não como lugar geográfico, mas como uma estrutura de oração, de silêncio, de contemplação, de alguém que precisa conservar a sua intimidade com Deus. Devemos permitir e deixar que o Espírito Santo nos conduza ao silêncio. Sem o silêncio do deserto, nós não vamos progredir espiritualmente. O deserto é necessário para que o homem continue sendo humano, sendo homem. Sem essa parada para refletir, sem esse silêncio, sem esse tempo de solidão, de abandono em Deus, de oração, o homem acaba por tornar-se semelhante a uma fera. A vida sem o deserto seria um grande desastre. Precisamos do deserto, precisamos do silêncio, primeiro para nos encontrar com Deus, e segundo para nos encontrar com nós mesmos, com a nossa realidade mais íntima, mais profunda. Vamos ao deserto para nos desintoxicar, que o deserto é esse lugar ou essa experiência na qual o homem se desintoxica dos espíritos de vanglória, dos espíritos de orgulho, de soberbo, de tudo isso. Porque ele acaba no deserto, no lugar árido, onde só se leva o necessário, não se pode levar além do necessário. No lugar inóspito, o homem faz essa experiência de se desintoxicar. E ainda, no deserto se aprende a olhar as estrelas, o céu, o sol, as flores. O deserto é que confere ao homem sensibilidade espiritual, humana e afetiva. Depois o texto diz que ele ficou no deserto durante 40 dias. Esse número da Bíblia é simbólico. 40 dias significa uma geração, pode significar uma vida. O povo de Deus passou 40 anos no deserto. E o deserto é profundamente educativo. O povo precisou de 40 anos para se reeducar para a liberdade, porque já não estava acostumado a ser livre, como um pássaro. E você abre a gaiola e não sabe voar, não sabe sair, porque a escravidão no Egito demorou mais de 400 anos. Então, como é que esse povo que tinha nascido como escravo agora iria se acostumar a ser livre? No deserto, muitos se reclamaram de Moisés e queriam voltar para o Egito. Há estudiosos que dizem: bastou uma noite para o povo de Deus fugir do Egito, mas foram necessários 40 anos para tirar o Egito de dentro de si. Quer dizer, para tirar aquele estilo de vida, aquele esquema de aprisionamento da idolatria e do modo de viver do Egito. Note que os mandamentos foram dados ao povo de Deus como um caminho de libertação de todo modo como eles viviam do Egito, para que eles agora pudessem experimentar uma liberdade.
Pois bem, 40 dias significa uma vida inteira. Jesus viveu a vida inteira no deserto. Não como lugar geográfico, mas viveu uma vida inteira de orientação para Deus, de oração contínua, de vigília, de comunhão com o Pai. São João Crisóstomo nos diz que o ambiente da tentação de Jesus é o deserto. E suas tentações são semelhantes às tentações de Adão e de Eva. Porque o próximo ponto o texto diz, ali ele foi tentado por Satanás, assim como Adão e Eva foram tentados. E as tentações são semelhantes. A primeira é por uma comida. A serpente ofereceu a Eva uma comida e disse, chegou insinuando, mentindo, envenenando e dizendo, é verdade que o Criador proibiu vocês de comer de todas as árvores desse jardim? Quer dizer que vocês vão passar fome? Não, nós podemos comer de tudo aqui, menos de uma certa árvore. Então, a tentação pela comida. É claro que, no caso de Jesus, nós não vamos aprofundar, porque no texto desse final de semana não tem essa parte, né? É um texto muito mais enxuto, né? Então, Jesus sofreu essas tentações. A dinâmica da tentação, nos diz São Gregório Magno, é a seguinte. Primeiro, o demônio coloca uma sugestão, ele sugere algo. Não seria interessante que você fizesse assim? Seria interessante se você fizesse essa escolha, ou se comportasse assim? Então, primeiro vem a sugestão. E é claro que o maligno se apresenta sempre como amigo, como a serpente se apresentou a Eva. Não tem nada de olhos vermelhos, chifres, cauda, nada disso, mas se apresenta como amigo. Depois da sugestão, pode vir a aceitação. Se o homem aceita aquela tentação e começa a pensar na possibilidade de cometer aquele tipo de comportamento ou de pecado, esse é um passo perigoso. E por último vem o consentimento, quando o homem consente e diz, eu vou fazer. Segundo Gregório Magno, esse é o esquema da tentação. As tentações entram através dos pensamentos, depois elas procuram entrar no coração, não só como lugar de sentimento, mas o coração como sede de decisão, e é ali que tudo acontece. Orígenes diz, é no coração do homem que nasce todas as coisas, boas ou más. Por isso é preciso vigiar o coração, dizia o monge Enzo Bianchi, vigiar o coração. Jesus transformará o deserto em paraíso. Adão e Eva conseguiram transformar o paraíso em deserto pela desobediência. Jesus transformará o deserto em paraíso. É tanto que o texto diz que ele vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Quer dizer, viver entre os animais selvagens significa recuperar aquilo que havia no início da criação no jardim, quando o homem vivia em comunhão com toda a criação. Jesus veio para recuperar tudo isso. E os anjos o serviam. Quer dizer, ele estava também unido, à medida que estava no deserto, rezando, se comunicava com os anjos, mas ao mesmo tempo combatia o demônio. E o texto continua. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, chamada Galileia dos pagãos, né? Começar ali a pregação. E pregando o evangelho de Deus e dizendo, o evangelho, a palavra evangelium, significa boa notícia. Quer dizer, ele foi para anunciar boas notícias àqueles que estavam na Galileia. A boa notícia para quem está doente, a saúde. A boa notícia para quem está perdido ou desesperado. É o caminho, é a verdade. A boa notícia para aquele que está endemoniado, é a libertação dos demônios. A boa notícia para quem está com o casamento em crise, é a recuperação do casamento. A boa notícia para aquele que está confuso, é o evangelho, a boa nova que esclarece o ser humano. Então Jesus foi para a Galileia
para a região que precisava, e ele mesmo diz, não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes. Então foi para lá e anunciando, pregando o evangelho e dizendo, o tempo já se completou. Muitas vezes nós pensamos, eu vou me converter amanhã ou depois, como dizia Agostinho, o Senhor me converte, mas hoje não. Queremos adiar a conversão, quando a conversão é urgente e pode e deve acontecer o quanto antes. Então Agostinho dizia, Senhor, converta-me, mas não hoje. Bom, eis que o tempo já se completou. Às vezes a mulher diz ao marido, quando é que você vai parar de beber? E ele diz, tenha calma, vai chegar o tempo. E de repente a mulher perde a paciência e o casamento é destruído, porque o tempo não chegou. Aliás, já era tempo, há um bom tempo, e já era para ter deixado, mas não conseguiu. Então é triste quando a pessoa não consegue entender qual é o tempo, que o tempo já se completou, que o Filho de Deus já veio, já está entre nós, e que nós precisamos corresponder a essa visita tão grandiosa. Quando eu trabalhava numa outra paróquia, que era vizinho ao hospital, eu ficava muito triste quando tinha que visitar uma certa ala, onde ficavam as pessoas que não conseguiam vencer o seu alcoolismo e morriam com o fígado inchado e em condições muito difíceis. É muito complicado ver alguém numa situação como essa, perdendo a batalha da vida, perdendo a saúde, porque não consegue dominar o vício. É claro que o alcoolismo é também uma doença, não é? O tempo já se completou, o tempo já chegou. Não somos nós que dizemos qual é o tempo, é Deus que diz qual é o seu tempo. E o reino de Deus está próximo, quer dizer, o reino de Deus está próximo. O reino não é um sistema de governo, o reino é uma pessoa. Quer dizer, o reino é o próprio Cristo que já está entre nós. Ele diz, convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos, essa é uma mensagem central do Evangelho. O Papa João Paulo II dizia sempre que os projetos pastorais são importantes, as reuniões são importantíssimas, mas o grande projeto urgente da igreja é a conversão. Conversão pessoal, conversão pastoral, conversão das estruturas. Essa é a grande urgência da igreja, é a conversão. Conversão significa mudança de mentalidade. Quando a igreja propôs aqui no Brasil aquela ideia comunidade de comunidades, né? Houve muita resistência, porque nós temos dificuldade de caminhar assim, como uma igreja onde todos têm espaço para discutir as ideias, conversar. Então, não é fácil o caminho da conversão, mudar a mentalidade. É fácil mudar um hábito, mas mudar a mentalidade não é fácil. Por exemplo, eu posso até criar um hábito novo e bom, de, por exemplo, começar a ler o Evangelho todo dia, de ir à missa aos domingos, e isso pode me ajudar a ir mudando minha mentalidade lentamente. A mentalidade é que é algo mais complicado, mais difícil de mudar. Os hábitos, um ou outro, eu posso ir adquirindo hábitos novos, bons, que devagarinho vão tendo uma consequência, vão gerando frutos. Então o reino de Deus está próximo. Convertei-vos, quer dizer, mudai o vosso vértice, mudai o vosso caminho e crede no Evangelho, crede na força do amor que tudo transforma, crede na força do amor que tudo é capaz de transformar. Pois bem, amados irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo também nos apresenta, na primeira leitura, uma aliança. O tempo da Quaresma é tempo de refazer a aliança com Deus. Nós vamos, nesse domingo, também nos outros, nos colocar diante de textos que mostram as alianças de Deus com o povo, porque a vida do povo de Deus é sempre uma vida marcada por esse elemento da contradição, do pecado, das quedas. Não é? Depois da queda de Adão, foi expulso do paraíso, veio a queda do filho, Caim, que matou o irmão mais novo, Abel, e depois vieram outras quedas e veio o dilúvio, e assim a humanidade caminha, não é? Caminha entre
momentos de queda e momentos de lucidez, momentos em que fica confusa, momentos de crise e momentos de retomar a caminhada. Convertei-vos e crede no Evangelho. Não é fácil crer no Evangelho, não é fácil crer no amor, não é fácil crer na palavra de Deus, não é fácil crer naquilo que Jesus ensinou. Jesus encontrou muita resistência, porque não era fácil crer naquilo que ele ensinava. Então, olhando o texto desse final de semana do Evangelho, nós somos convidados também a olhar essa primeira leitura, como disse agora há pouco, e olhar esse sinal do arco-íris como sinal de uma aliança e refazer a nossa aliança com Deus, refazer o nosso compromisso de ser fiel a Deus, refazer o compromisso que nós temos como pessoa, como família, como igreja, de sermos a cada dia uma imagem de Deus cada vez mais perfeita, para que o mundo creia, para que a nossa presença seja presença evangelizadora, não só na casca, não é? Nas vestes, nas aparentes liturgias pomposas, mas, sobretudo, no modo como que nos comportamos. Isso é que diz se nós, de fato, estamos ligados ao Evangelho como boa notícia ou se estamos enganados sobre o Evangelho e sobre Cristo. Muitos não aceitaram a Cristo, talvez não por maldade, mas porque não estavam preparados para o Messias do modo como ele se apresentou. Esperavam outro Messias, fizeram e criaram expectativas de um outro Messias que se comportaria de outro modo. Que nesse final de semana possamos pensar sobre esses pontos todos que o Evangelho nos propõe. Primeiro, o Espírito, uma vida conduzida pelo Espírito. Onde o Espírito de Deus nos levará? Segundo, uma vida que passa pelo deserto, pela oração. Vida cristã sem Espírito Santo, sem vida de oração, sem deserto, sem solidão, sem meditação, sem autoconhecimento, não dá. Terceiro, habitar o deserto, não só passar, mas levar uma vida de deserto, com momentos de solidão e de silêncio. Quarto lugar, aceitar que na vida nós temos momentos de tentações e precisamos estar preparados para o combate, porque o combate é diário. Quinto ponto é restaurar o paraíso perdido. Veja que Jesus estava com as feras, uma condição que havia no paraíso do primeiro momento. Restaure o seu paraíso perdido, é sua família que foi destruída e talvez por sua causa, não sei, não é bom também ficar se culpando nem procurando culpas, mas cada um pensar, é a família que eu preciso restaurar? É minha casa, meu casamento, são amizades? Depois, o próximo ponto é a Galileia, quer dizer, evangelizar em todos os lugares por onde passarmos, sobretudo por aqueles que são mais carentes de ouvir o Evangelho, de ouvir a palavra de Deus. Sétimo ponto é acolher o Evangelho como uma boa notícia e não como imposição. Oitavo ponto, o tempo já se completou e o tempo é o tempo de Deus e não o nosso. E o nono ponto, o caminho da conversão. Convertei-vos, metanoie, mudar a mentalidade, mudar o modo de pensar e mudar o modo de sentir, mudar o coração, mudar as estruturas internas, amar com entranhas de misericórdia, querer viver o Evangelho e fazer do Evangelho um programa de vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja de todos os males. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um ótimo domingo, paz e bem.